Olá, Irmandade Literária, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do dia e do horário que você estiver assistindo esse vídeo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para você que está querendo pagar a queda aqui neste canal, meu nome é Alexandre Rocha, eu tenho esse conteúdo aqui no canal do YouTube, onde eu produzo conteúdo, aqui no YouTube, onde eu faço vídeos sobre literatura, Peço você que você não é inscrito, se inscreva, dá o seu joinha e também deixe seus comentários aqui embaixo, no campo aqui embaixo. A sua inscrição, o seu joinha, o seu comentário ajuda no engajamento deste canal. O YouTube dá relevância para o meu canal com a sua ajuda, com a sua participação e eu cresço dentro daqui da plataforma. Hoje é sexta-feira, 3 de janeiro. Quero primeiramente, com o primeiro vídeo do canal, desejar a todos vocês um feliz 2025, com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade. Que Deus ilumine o caminho de todos vocês. Que todos os seus desejos e conquistas sejam realizados. Neste exato momento, eu estou com 443 inscritos. No vídeo anterior, eu estava com 444. Parece que uma pessoa não gostou e desinscreveu, ou talvez o YouTube saiu fora. Mas tudo bem, faz parte, Tem gente que vai gostar do seu conteúdo, outros não, mas, vida que segue. E se quiser voltar, também volta. Então, se inscreva no canal, tá? Dê o seu joinha, contribui o canal. Assim você ajuda o engajamento aqui no meu canal, tá certo? E vamos então por inevitável, difícil, e dando continuidade ao meu projeto de Ravensbrück, Eu estou fazendo esse projeto de Ravensbrück, é um livro que fala sobre o campo de concentração de mulheres no campo de concentração nazista, E, e hoje estou falando nós vamos falar sobre o quinto capítulo, que é o presente de Stalin. Querendo ou não, nos 3 vídeos anteriores que eu estava falando, e eu deixei bem claro, que para falar assim que só os nazistas fizeram o campo de concentração, que é, perdão, uma falácia, uma narrativa, também, Stalin, antes do estado da Revolução Russa, no tempo dos Romanov, dos czares, também tinha campo de concentração, principalmente na Sibéria, E então, depois da Revolução Russa, continuou e foi até pior. Não estou aqui passando pano dizendo que que os Romanov, que os czares da Rússia, eles eram santos, que também não era, que também faziam coisas terríveis. Mas aqui, no campo de concentração aqui das mulheres, é citado, o livro do Solzhenitsyn, o Arquipélago Gulag. Quer dizer, fala sobre os gulares. Para quem não sabe, o Solzhenitsyn foi um que esteve no campo de concentração, aqui é um depoimento dele, que fala sobre um dos gulares na União Soviética, que é uma coisa terrível, terrível. E nesse quinto capítulo aqui, nós vamos ter aqui referência falando sobre os gulares, vou dar uma lida aqui nos trechos aqui deste capítulo, que nesse quinto capítulo chama-se O Presente de Stalin, que a coisa é essa flor de candura, esse coraçãozinho lindo, vermelho, enfim. Gente, eu estou sendo sarcástico. Na década de 1930, ele passou um tempo em Moscou, assim como outros da elite comunista alemã, como Goethe, que também possuía uma crença verdadeira, acompanhou o marido em 1933. Depois de hospedar no luxuoso hotel Lux, onde comunistas estrangeiros, inclusive Olga Benário, reuniram-se para prestar homenagem a Stalin. Coisa linda, né? O casal foi para a Espanha, onde fundou um jornal comunista, mas terminou por se envolver nos conflitos internos, nos jogos de poder entre o Partido Comunista Alemão e Moscou. Neyman desagradou Stalin sem nunca saber por quê, como milhões de outros. Foi declarado inimigo do povo e, ao regressar a Moscou em 1937,
foi preso, fuzilado após um julgamento de fachada. Um ano depois, Gretchen, também detida, condenada a trabalhos forçados na Garanda, num campo de concentração soviético, na estepe. Eu estou sob mimito, tirar um pouquinho o óculos aqui. Kazakh. A execução do marido. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. A execução do marido e os 2 anos do Gulag deprimiram Gretchen. Então, Gretchen, ela era alemã, né? Ela fazia parte, ela fazia parte, né, dos comunistas, né? Era uma comunista alemã e tal. Só que houve ali um desentendimento, né? Deixa eu virar esse ventilador para cá. Pronto. Houve ali um desentendimento dela, né, com o Partido Comunista dela, alemão, Conde de Moscou, e foi declarada inimigo de Stalin. Então, o marido dessa Gretchen, a alemã, ele foi preso, exilado num Gulag, que é um campo de concentração de trabalhos forçados, e foi fuzilado, né? E foi declarado inimigo, enfim, tudo. Deixa eu dar uma outra lidinha aqui, que olha só que as coisas só vai piorando. Vamos lá. Prisioneiros foram conduzidos por uma escolta alemã e empilhados numa caçamba de caminhão e partiu para Lublin, 170 quilômetros ao sudeste, e passaram alguns dias no castelo localizado no coração da velha cidade polonesa. Pela janela, Gretchen viu marcas dos primeiros 6 meses de guerra. Grande parte da cidade foi reduzida a escombro, sob ordens de Otílio Globoknik, chefe da polícia de Hemley, em Lublin. Os judeus passaram diante do castelo e dirigiram-se para uma área onde havia o seu gueto. Na prisão do castelo, Gretchen viu outros detidos, freiras, estudantes, professores, médicos, sobre o terror nazista mais amplo, e conheceu comunistas poloneses que esperavam escapar para Moscou, na crença de que teria salvação. Tentou dissuadi-lo da sua fé em Stalin, mas quando falou, seus rostos endureceram como pedra. Gretchen foi levada para o oeste da prisão de Gestapo em Alexandrplatz, em Berlim. Conhecida como Alex, ela funcionava como depósito de prisioneiros a caminho de campos de concentração. A noite das mulheres sobre Kazé. E perguntaram como iriam. Às sexta-feiras, alguém lia as listas dos que partiram no dia seguinte. E à sexta-feira, uma médica judia chamada Jacob soube de seu nome, que estava na lista. Naquela noite, ela tentou enforcar-se, pendurando-se em uma cisterna de água, mas foi descoberta, tirada dali e no dia seguinte foi enviada para Ravensbrück. Aí, vamos lá, a coisa vai se complicando. Na Alex, Gretchen conheceu uma jovem comunista alemã chamada Lotte Hegels, para quem a União Soviética ainda era uma terra de esperança. Lotte perguntou a Gretchen sobre as suas experiências por lá. Depois de ouvi-la, sentou-se no colchão e ficou ao seu lado e começou a chorar. O que vamos viver agora? Perguntaram-se. Então, olha só como é que, né, os nossos amigos, entre aspas, não são amigos de partido nenhum, comunista eles são, né? Essa Gretchen, ela era uma alemã, né? Ela e o marido dela faziam parte do movimento comunista, né? Tem os comunistas da Alemanha e de Moscou, só que houve um desentendimento e foram declarados inimigos de Stalin. E Stalin, né? Essa coisa linda de viver, né? Não vamos esquecer do Holodomor, né? Que Stalin provocou mortes de fome na Ucrânia. Não vamos esquecer também dos gulares, não é verdade? Onde nós vemos por aí que na internet um imbecil, que eu não vou chamar de idiota, porque seria uma ofensa a Dostoiévski, que é o seu livro O Idiota. Quem leu sabe o que eu estou falando.
que fala não, que os gulares é uma fantasia, que se falar de gulares é como se falar de uma prisão aqui do Brasil, que assim, você pensa que a pessoa fala isso por inocência, por falta de informação. Não, mas aquilo ali é por maldade, é dizendo de má fé, é falta de caráter. Tem um imbecil, principalmente aqui no YouTube, né, que fica passando pano para comunista. Eu não passo pano para ninguém. Eu não tenho político de estimação. Então aqui, o marido dessa Grete, né, ele foi conduzido a um campo de concentração nos Gulares, ficou 2 anos lá e depois foi fuzilado. Grete, que era alemã, né, e foi considerada traidora de Stalin, foi mandada para o campo de concentração. E aí você vai... Então você vê como os comunistas se trataram entre si. Eu vou tentar, já só passar 10 minutos de vídeo, esse é um capítulo que eu gostaria muito de falar muitas coisas dele, que eu escrevi várias coisas aqui, mas talvez não dê para me colocar tudo aqui, mas é muito interessante. Aí uma das coisas que a Grete ela relata, né? Que aí tem uma parte aqui, deixa eu ver aqui. Ó, na sexta-feira, 1º de agosto de 1940, Grete ouviu o seu nome na lista de Kazé e no dia seguinte foi para Ravensbrück, que é o campo de concentração de mulheres. 50 mulheres foram com ela, mas só 2 chamaram a sua atenção. Uma, que chamou a atenção por ser prostituta, declarou que seria reeducada, né, por 3 meses e seria solta, né? As prostitutas seriam reeducadas. É uma coisa... Eu tô rindo de nervoso. Enfim. E depois de 3 meses estaria. Outra, a testemunha de Jeová, que parecia uma... Como é que é? Parecia uma professora primária que revezava constantemente. Elas chegavam à estação de Furstenberg no meio da manhã. Os cães labravam quando as mulheres subiam nos caminhões e foram levadas para Ravensbrück. Grete ficou no campo de concentração com o terror do fascínio e imediatamente comparou com o que conhecer em Karanga. É um nome complicado. Karanga é um campo de concentração na Rússia. As cercas eram altas, os guardas aos gritos, os russos brandavam e os alemães falavam outra coisa aqui que no meu alemão não dá para entender isso aqui. Eram familiares. Então, o que os russos faziam nos campos de concentração dos guardas, os alemães faziam no campo de concentração, na visão dela. E aí, você vai vendo o tamanho da crueldade, né? O campo de concentração era minúsculo em comparação. Quando Grete chegou, tinha cerca de 4.000 mulheres ali no Ravensbrück. Comparado em Karanga, que havia 35.000. Suas recordações da Sibéria eram sempre um inverno, quando ela partiu. Um acampamento vasto, cinza, congelante, onde roupas dos prisioneiros homens, em sua maioria, trabalhavam na estepe, em Gazak, sob um céu cinza como aço. Então você vê, né, que as pessoas ficam falando que não existia campo de concentração na Rússia, não. Imagino, na União Soviética. Ali eram trabalhos voluntários. Então, um imbecil que fala isso. Então, assim, o que ela compara de Ravensbrück aqui neste caso, no campo de concentração da Alemanha, que tinha 4.000 e aonde ela conhecera lá, tinha 35.000. Né? Isso, né, porque ela foi taxada junto com o marido dela, que foi fuzilado, como traidores de Stalin. E aí, todos sabem que lá as prisioneiras lá de Ravensbrück, cada pessoa tinha uma certa cor, um triângulo, uma cor na camisa. Então, as judias tinham uma cor. As antissociais prostitutas eram pretos, as políticas eram vermelho, as ciganas, etc, etc. Então, eles colocavam como cor. E aí, tem uma parte aqui que ela aí, assim, além dela ser, né,
ir para o campo de concentração. Ela foi tirada de Moscou, que foi um presente de Stalin para Hitler, né? Que esse presente lindo, é uma coisa mais meiga. E aí aqui, ó. Certo como disse Mina Rupp, uma troquista é que você é. Com isso, Rupp queria dizer que Krepp era uma traidora da verdadeira causa stalinista. Dali em diante, ela recebeu a bola preta. Uma vez foi taxada de inimiga do povo, mas agora, pelas antigas camaradas alemães, prisioneiras como ela, no campo de concentração nazista. Então, dentro da concentração nazista, tinha também as alemãs comunistas. E quando ela delatou o que Stalin estava fazendo com seus inimigos, com as pessoas que concordaram, e ela contou o que aconteceu nas concentrações, ela foi chamada de troxista, né? Que Trotsky, tá o nome aqui, eu tenho ele aqui. Trotsky, ela era um dos inimigos de Stalin e tal. E ela foi chamada de traidora pelos próprios comunistas lá dentro da concentração, que ela estava irritando elas. E aí, tem uma parte aqui, vamos ver. O golpe comunista que expulsou os prisioneiros dos triângulos verdes, pretos, aos carros de campo, foi ponto de reflexão na vida do campo. E ele recorreu a alguns momentos na primavera de 1940. Então, a SS apontava os antissociais e criminosos como gapos. A indicação de Olga Benário para Blokova fora uma exceção. Então, no Ano Novo, as prisioneiras políticas deliberaram, tentavam afastar os verdes e as pretas. Elas tinham diversos motivos com isso. Então, tinha uma coisa interessante aqui, que as comunistas, elas mesmas, elas se organizavam entre si, tá? Então, elas não davam muito confiança para judias, para ciganas, para prostitutas, etc. E porque elas se achavam ali, até ali dentro, elas eram bem organizadas. E faziam o trabalho delas ali. Então, elas se achavam superior até ali dentro. E aí o interessante, né, que quando uma mulher comunista é atacada, alguma coisa, nossa, sofreu machismo, misoginia, babá, aquela toda história toda, aquela toda narrativa. Mas quando é uma outra mulher que não é comunista, tanto faz, tanto vez. O problema é dela, entendeu? Ela mereceu morrer. Esse nível. Tem uma parte aqui também que é um relato da filha de Gretchen. Ela falando da mãe. Contudo, a filha de Gretchen duvida que Olga tivesse sido responsável pela bola preta da mãe. As duas tinham se encontrado brevemente no Hotel Lux, em Moscou, na década de 1930. Minha mãe sempre expressou admiração por Olga. Contra Judith Bolt Agassi, sentada sobre o sol forte em sua casa na costa israelense. Então Judith era a filha de Gretchen, né, contando, né, sobre sua mãe. Deixava claro que a mãe sempre recordou com amargura o modo que o resto da panelinha comunista a tratou. Então você vê que as comunistas, ao descobrir, né, que Gretchen estava delatando que o que Stalin estava fazendo, que toda aquela fantasia comunista era tudo mentira, como as próprias comunistas a isolaram e fizeram sua panelinha dentro do campo de concentração. Aí a fala da filha. Para minha mãe, foi a pior coisa. Ela considerava as comunistas fanáticas. Quem não fosse comunista valia menos até no campo. Se alguém estivesse no campo por ser prostituta, testemunho de Jeová ou judia, era tudo a mesma coisa. As comunistas constituíam um grupo de mentalidade estreita. Minha mãe não suportava aquilo. Depois da guerra, elas inventaram que tinha ajudado os judias no campo. Mas é claro que aquilo era impossível. Elas não podiam ajudar. Então, tem uma parte aqui, né, que Olga Benário se organizou, que era uma Blokova. Blokova era uma líder de cada bloco ali. A Olga Benário foi colocada como uma Blokova, que ela ajudava os judias, etc.
Mas isso aí é difícil de acreditar, né? A não ser que algumas judias foram comunistas. Isso aí eu não, não é bem assim, não. Então, ao ler nesse livro aqui, você vai vendo que as coisas só vai piorando. Você vê que até as próprias comunistas ali, né? Elas era só naquela panelinha dela ali, em vez de se juntar com todas as mulheres. Não. Você é prostituta, o problema é seu, você fica lá, se é judia, se é testemunho de Jeová, se é cigana, que for, o problema não. Nós comunistas aqui, nós nos organizamos. E aí, tem uma parte aqui, que eu não sei se eu marquei aqui, que contam e que de uma das mulheres que estava já doente, esquelética, carregando, acho que é um saco nas costas. Aí uma guarda pega uma pedra e bate nela com tanta força, bate até ela morrer, que a língua dela fica pendurada. Então, assim, as crueldades das guardas feministas com as mulheres, sabe? É uma das coisas. Você pensa que eu não cheguei. O campo de concentração de um livro de Auschwitz, eu não cheguei a ler, eu não tenho esse livro aqui na minha casa. Eu já vi mais por histórias, jornais, em televisão, em filmes também. E aqui, deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa aqui interessante aqui, que tem a parte da Kate aqui e da Rosa. Perdão. Deixa eu ver aqui, eu coloquei uma outra parte aqui. Ó, essa aqui, ó. Quando Rosa Schumer chegou a Ravensbrück 6 meses após Kate, ficou surpresa por encontrar a amiga ali. E mais ainda ao ouvi-la, depois que recordou de cada palavra de Kate, que lhe informou que se apresentou em uma visão de racionalidade desesperada por detrás de decisões prisioneiras de cooperar com a SS nos anos do campo. Assim que soube da chegada de Rosa, Kate negociou a indicação dela como Blokova, que é uma das líderes lá do campo de concentração, de cada bloco. Demonstra influência sobre certas prisioneiras. Até no mesmo as sociais-democratas judias tinham alcançado. Ela disse a Rosa, não se esqueça que isto não é como está no conselho de trabalho sindicais em casa. Você será uma extensão dos braços da SS e sempre terá que concordar com ela. Se eles surrares alguém até a morte na sua frente, você deve perguntar à pessoa que está sendo surrada, por que você fez uma coisa dessas? E por aí vai. Ao mesmo tempo, deve fazer o que puder para evitar que os guardas delate alguém. Como líder do bloco, você deve postar em uma esquina, gritar com todas durante a chamada para o trabalho. Atenção, todas em frente à guarda. Então, assim, eles queriam que a Rosa falando aqui para Kate, que né, como a gente chegou depois em Ravensbrück, como um Blokova, que ela tinha que tratar elas como se fosse uma líder sindical, né? Então você tem que organizar. Se alguém estiver surrando, você deve, quer dizer, alguém da SS está espancando a prisioneira e ela tem que perguntar para a prisioneira, por que você está sendo espancada? Por que você está fazendo isso? O que você vê? Sendo que na verdade é isso. Então ela tem que, entendeu? Fazer um teatro, né? E evitar que alguém da SS também delate ela, delate outra prisioneira, concordar que tudo que estão fazendo. Tem uma parte dessa Kate aqui que, nossa, velho, dá um desespero, porque ela teve que uma chance de ela fugir, né? Dela fugir, porque ela contou essa Rosa, a Kate encontrou a Rosa no campo de concentração, então as duas era aquelas tipo de mulheres que lutavam pelo direito das mulheres, fazer protestos sindicais, a própria Kate, que era austríaco-judia, que fazia uma família burguesa, então ela queria, na intenção dela de ajudar as mulheres, sempre aquela burguesia, lutar para a frente das mulheres e tal, por isso filiou-se ao Partido Comunista, aquela coisa toda.
E aí tem uma das coisas aqui, esse aqui eu vou deixar pro final, que ela teve uma chance de escapar. Tá certo que ela não queria deixar a mãe para trás, mas ela teve uma chance de escapar. O marido e os filhos conseguiram escapar. E ela teve uma oportunidade de ela entrar no trem e ir. E foi, para ela poder ir. Mas, infelizmente, quando estava tudo preparada, os nazistas pegaram ela. Tem uma parte aqui que, não, é de cortar o coração. Eu cheguei até a marcar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Não cheguei a marcar, mas tem nessa parte que ela fala que a Joana, né, elas começam a contar sobre a história delas, né, que o marido de Kate era um editor de jornal antifascista, e ela é uma mulher bem estudada, né, lê livro, uma mulher ali da nata ali, entendeu? Era burguesa, mas largou tudo para ajudar para a causa da mulher. Ok, beleza. Mas tem oportunidade, né, o marido e os filhos conseguiram fugir, mas ela, infelizmente, foi pega pelos nazistas. Né, porque ela estava nessa época, né, a Áustria já estava dominada pelos nazistas, enfim, Hitler estava botando para quebrar lá. Então não deu tempo. Tem uma parte aqui também que ela fala aqui, ó, por exemplo, ela chegou a fazer o doutorado, mas quando, né, o Hitler chegou assumiu o poder, o doutorado dela foi anulado. Nossa, é umas coisas aqui que você vai vendo aqui que é duro, é cruel, sabe? É muita loucura, é muita insanidade. Eu tô achando que eu tô de óculos, todo mundo meio que escuro aqui, e eu tô tentando achar essa parte dela que ela tentou fugir. E em detalhe aqui, tá falando aqui também que, ó, e que Olga Kate, elas tinham assim, uma certa rusga, né, que falava sobre o capitalismo, se o capitalismo ia prosseguir futuramente, elas tinham uns ideais meio diferentes e tal. E, enfim, tem uma parte aqui que eu não queria falar isso aqui, mas eu fico com medo do meu vídeo, do YouTube derrubar meu vídeo aqui. Ó, aqui tem uma parte que, por exemplo, aqui segundo Clara, existia uma princesa de verdade no grupo das celebridades. E que havia sido denunciada pela cozinheira por dizer coisas ruins sobre Hitler. E era muito musical. Se você pedisse, ela cantarolava a partitura na orquestra. Então, assim, tinha umas pessoas lá dentro, umas mulheres que... Você vê que as mulheres que foram presas, não foi só prostitutas, judias. Eram mulheres também que tinham certo estudo, então, professoras, cantoras de óperas, enfim, pessoas também da nata, não era só pobre que estava ali. Qualquer pessoa, seja rico ou pobre, feio da sua raça, da sua cor, que era contra o Partido Nazista, sem olhar nada, eram presos e ficavam ali, né, para ali pronto, acabou, não tinha conversa. É... Ô, gente, eu queria achar essa parte aqui para falar para vocês aqui, mas enfim, eu marquei aqui, mas eu não tô achando ela aqui agora. Que dó. Eu achei, cara. Ó, o marido de Kate, Otto, editor do jornal antifascista, e os dois filhos do casal partiram para a França, na esperança de que ela os seguisse. Porém, por motivos que a família nunca entendeu, bem, talvez que ela tivesse dificuldade em abandonar a mãe e que vivia em Viena, ou talvez que não acreditasse que seria presa. Kate retardou a partida. Mais tarde, reservou uma passagem de trem, mas foi presa na noite antes da viagem. Então, entendo ela aqui nessa parte que ela tentou, ela tem uma boa conversa, um bom diálogo, boa amizade com a Rosa, e infelizmente ela foi presa, os nazistas pegaram ela, não deu tempo. No finalzinho aqui desse capítulo, tem uma parte aqui, gente, que você vê que nem na prisão, né, ali tinha uma certa união, né, para tentarem ali
viver da melhor possível. Olga Benário, ela conseguiram ali contrabandear alguns acessórios, papel, alguma coisa, para que Olga conseguisse mandar carta para Prestes, para Leocádia, né? Acho que era sua irmã ou sua cunhada, né? Para saber sobre a sua filha, sobre eles, que ela estava na prisão. Aí tem uma parte aqui, que é assim, ó. Um grupo de prisioneiros do bloco 2 foi flagrado dançando. E quando as guardas as delataram elas, reclamaram que o bloco da judia tinham acenado uma peça. Por que não podiam dançar e por que não podiam dançar? O princípio apareceu em que todo o bloco dos dias seria punido, junto com a plateia, mas houve negociações, entre aspas aqui. Só participaram da produção, foram punidos. As que participaram da produção foram punidas. Claro, não conta, mas obviamente foram todas do bloco judeu. No grupo deveriam estar as produtoras Kate Lester, Herta Berner e além de Olga Benário como Blokova judia. Agora, as camaradas judias não podiam fazer nada para ajudá-las, independente da sua posição de gabos. As 6 puderam escolher a punição: 25 chicotadas ou 6 semanas em um bunker, que é uma solitária. Escolheram o bunker e foram apinhadas em uma cela pequena. Só recebiam comida há 4 dias. Estavam profundamente perturbada ao serem soltas, contou Clara. Uma delas disse: sentia tanta fome que não podia ouvir ninguém mastigar. Quem tivesse um resto de comida, quando as outras já tinham comido tudo, era mais odiada, porque continuava mastigando. Elas nos alertaram por evitar o bunker a qualquer custo e ficaram muito mal. Então aqui tem uma parte aqui que elas estavam começando a se organizar, como tinha pessoas ali, né, de elite, gostavam de elite, então ali elas tentavam, né, além dos trabalhos forçados, de uma maneira que as carcereiras não pegassem elas, de elas, por exemplo, elas fizeram uma peça de teatro, liam poemas, cantarolavam, para mim no sentido que está relatado nesse capítulo. Uma maneira que uma prisioneira que já está carregando, acho que é uma pedra, para construir uma estrada, ela já estava esquelética, no frio, ela não conseguia fazer, e ela caiu, aí uma guarda pegou e bateu nela com toda, acho que foi com uma pedra, com tanta força, foi batendo, porque ela morreu com a língua pendurada. É o nível, assim, da crueldade. Então, e quando pegou lá um glória dos judias que estavam dançando e uma das guardas pegaram, delataram, peraí, elas falaram assim, você vê que não tinha ali, né, uma união entre elas ali. As panemias faziam as panelinhas, as judias faziam as panelinhas. Então, né, cada um por si, Deus por todos. Então, até ali elas não tinham uma união, né? E, enfim. Aí elas perguntaram para as mulheres, mas como a gente não pode dançar? Sendo que no outro bloco ali tem mulheres fazendo peças de teatro, tem até plateia e tudo. E aí, né, teve uma certa negociação, né? E elas tinham que escolher, aquelas que produziam aquela peça de teatro ali. Vocês tomavam 25 chicotadas ou ficavam 6 semanas do bunker, né, que é uma solitária, 4 dias, comia a 4 dias, né? Então, assim, aqui mostra dois lados, aqui, eles acham que tem mais coisa, é citado muito mais pessoas, o que Stalin fazia, né? Então, quando a pessoa não concordava com ele, né, o que ele fazia? Ia constatado como traidor, ele devolvia para Hitler como presente, né, e ia sair de um campo de concentração, sair de uma prisão da concentração soviética e ia para concentração nazista. Olha que lindo, olha que maravilha, né? Vamos deixar muito claro que Stalin é um dos maiores genocidas e assassinos como Hitler. Stalin, ele era um assassino, assassino. Ele era um comunista assassino, tá? Não vamos nos esquecer de Holodomor, tá? Holodomor, que é ali que fala que é do Holocausto esquecido, que ele matou vários ucranianos de fome. É um relato estrondoso. E também, né, do arquipélago Goulart,
que é um trabalho, campo de concentração forçado soviético. Tá? Esse livro aqui, acho que talvez seja em 2005, eu ainda falo dele aqui. Então já passou 35 minutos de vídeo. Então, assim, é uma da perversidade, da maldade. Então, não adianta porque falar assim, mas os nazistas tinham campo de concentração. Os comunistas também tinham. Assim como Hitler, Himmler, Goebbels, que eram os assassinos ordinários, os FDP, né? É tudo que você pensar de ruim, os filhos do cão, assim Stalin, Lenin também era. Tá? E Stalin era também um dos maiores assassinos. Tá? Então, o que que fazia? Não concorda comigo? Que era a Rússia ficava lá mesmo, morria, né? E que era alemão, ele dava um presentinho para Hitler, que era considerado o nazi soviético, né? Nesse capítulo. Então, eram os presentinhos de Stalin para Hitler, né? É claro que depois da guerra as coisas mudaram, né? Os nazistas tentaram invadir a Rússia, invadiram, mas tomaram um pau, né? Principalmente em Stalingrado, que ele foi uma carnificina, foi mais de um ano, praticamente um ano, naquela guerra de Stalin. Eu tenho até um livro aqui falando sobre Stalingrado, e uma hora eu vou falar desse livro aqui, da guerra de Stalingrado, né, que os nazistas, se tivessem vencido a guerra de Stalingrado ali, com certeza a guerra teria acabado, né? Acho que nem os Estados Unidos, nem os aliados conseguiriam parar os nazistas, né? Mas o que foi... O que fez que os comunistas vencessem os nazistas na guerra de Stalingrado foi o frio. Foi assim, porque se a Alemanha faz frio, na Rússia é pior. É 30, 40 graus negativos, né? E por mais que Hitler tivesse ótimos equipamentos, ótimos tanques de guerra, mas ele não contava com frio, porque até gasolina estava congelando. Tinha pouco, tinha pouca comida, as rações que levava para os soldados não estavam dando conta. A Alemanha já estava começando a passar por uma escassez financeira, não tinha como voltar. Se voltava como derrotado, e Hitler, né? Enfim, né? Ele ao se suicidar pelo povo, será que vocês me entendem? Então, esse aqui é um relato, né, que nesse capítulo 5 aqui, com o presidente de Stalin, né, falando sobre o Gulag. Né? Então, quando você vê aqui no YouTube ou qualquer outro lugar falando que os gulares é uma mentira, que os gulares existiram, que os gulares, digamos assim, são as pessoas que se manifestaram a trabalhar em prol de um partido. Não, isso é mentira. Isso é mentira, tá? As pessoas iam para lá, eram torturadas, escravizadas, trabalho forçados, e ou elas ficavam lá 20, 25 anos de prisão, isso quando fosse fuzilado e morrer por lá mesmo. Tá? Então, e aqui essa Gretchen, ela fala, né? Ela saiu de um campo de concentração de Garanga, que tinha 35 mil pessoas, e para Ravensbrück, que tinha 4 mil. Então você vê que, imagina como é que ele é esse campo de concentração soviético. E ela até fala, né, que em Ravensbrück tinha até ali, as pessoas tinham uma toalhinha para se limpar, tinha um copo, que era organizado. Tem um detalhe aqui de novo aqui, que uma das prisioneiras explica para outra como é que elas conseguem arrumar a cama perfeita com a ajuda de uma vareta, porque se você deixasse a cama desarrumada, não ficasse com detalhes que apontam para ali, você era punida, era chamada de judia, preguiçosa, puta, bruxa, dali para baixo. Então, tinha uns segredinhos aqui. Então ela falava que até a Ravensbrück tinha umas coisas que nem em Garanca tinha lá. Se eu comia na mão, se eu comia em qualquer lugar, não tinha aquelas coisas que eram um pano, roupa, aquela organização, né? Que era pior do pior. Então ela faz até uma comparação de uma, mas não deixa de ser a loucura, a loucura que eu falo assim, da crueldade, da perversidade dos nazistas, dos comunistas. A diferença é que a concentração nazista era mais organizada, colocava um prisioneiro para organizar os outros blocos, cada um tinha sua roupa, sua toalhinha, se sumisse era complicado, dava um jeito de roubar algumas coisinhas ali na despensa para poder comer, sem que as guardas percebessem e que a SS também descobria, entendeu? Então, sabe, você vai ler nesse livro aqui e você vai assim, gente, o que eu tô lendo? Sabe, eu já li, esse é o 5º capítulo, já estou com mais de 130 páginas lidas desse capítulo, e é algo muito revelador, é muito profundo, sabe?
Quando você lê um livro desse, você começa, sabe, repensar sobre a vida, você começa a pensar o que os nazistas e os soviéticos, os comunistas fizeram. Tanto Hitler como Stalin eram os dois assassinos, genocidas, né? Se uma judia tivesse um relacionamento com um soldado alemão, ia para Ravensbrück, porque estaria contaminando o sangue puro ariano. É desse nível para baixo, sabe? Eu, sinceramente, estou surpreendido. Cada capítulo que você vai ler deste livro, cada palavra, cada história é algo revelador. E não deixa. Eu acho que desse lado aqui, que nos capítulos anteriores eu falei que dava a impressão que ela estava passando meio pano aqui para os comunistas, colocando com os comunistas como os santinhos e os Hitler só como vilão, como os nazistas como vilão. Mas não, aqui ela começa a mostrar que as próprias comunistas tinham as panelinhas dela, né, que quem já não queria ser mais comunista, que foi desiludida, né, iludida com os comunistas, chamava de traidora, que era troxiana, né, era isolada, era colocada no meio das prostitutas, era colocada com uma ralé, que tinha a panelinha dela, a própria filha, né, de umas que fala aqui, entendeu? Mostra que tinha mulheres que realmente tinham os ideais de ajudar as mulheres, que ela tinha direito de salário, tal, mas, infelizmente, né, elas foram pego antes, não teve essa oportunidade. Então, assim, se você tem esse livro parado na sua casa, lê este livro, Ravensbrück, tá? É um livro, é pesado de ler, sabe? É difícil, mas ao mesmo tempo você não consegue largar de ler esse livro, sabe? Ele é muito, sabe, ele dá um peso, sabe, em você. Você começa a interagir que você fica imaginando, né, cada detalhe daquele campo de concentração, cada situação, a maneira que as mulheres passavam e viviam, sabe? É difícil, sabe? Não é fácil uma situação dessa. De verdade mesmo, sabe? Olha, eu vou até parar por aqui. Já tenho mais de 40 minutos de vídeo aqui. Então vamos lá, eu quero agradecer mais uma vez a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Quero agradecer aos novos inscritos, as novas inscritas. Gente, eu peço uma gentileza, a maneira que vocês podem me ajudar no canal aqui é muito simples. É só você deixar a sua inscrição, clica no sininho. Toda vez que você receber vídeo, se clicando no sininho, e tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube avisa você. Dê o seu joinha, o seu like aí, porque ajuda, engaja o canal. O canal cresce graças à sua colaboração. Né? Se você fazer um comentário que você está achando da leitura, livros que você quer me indicar, você me indica para eu poder fazer resenha aqui no canal, aqui no comentário também ajuda, você fazer um comentário também ajuda, desde que seja um comentário, precisa ser um comentário agressivo, um comentário democrático, inteligente, sem, né, gente, baixar o nível, tá? Ajuda também, tá? Então, muito obrigado aos novos inscritos aqui, um 2025 abençoado para todos nós, tá? Então essa aqui foi a minha leitura do 5º capítulo de Ravensbrück, o presente de Stalin. Tá certo? Um forte abraço, fique bem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.